Então, vamos lá. Sinais de sono nas crianças. Ela pode coçar os olhinhos, perder o interesse no que ela esteja brincando, parecer que não consegue mais prestar atenção, fica mais tensa, bocejando, evitando contato visual, ficar agitada, mudar a alteração, né, das expressões faciais, ficar irritada, demonstrar que quer mais o peito e mais a mamadeira ou ficar chorosa. Então, por isso que a gente não pode seguir apenas pelas janelas de sono que a gente viu na primeira parte da aula. Os sinais de sono são o principal termômetro da criança, tá? Então, se ela demonstrar algum sinal de sono antes do prazo de vencimento daquela janela, a gente tem que indicar os pais para colocar aquela criança para dormir. Se ela não demonstrar nenhum sinal, a gente já começa o ritual, né, da janela de sono, uns 15 minutos antes do vencimento da janela, às vezes 30 minutos também, tá? Então, vamos definir um pouquinho do sono dos recém-nascidos e no lactente. Como a gente comentou anteriormente naqueles gráficos, o lactente, o bebê jovem de recém-nascido, né, vai dormir de 16 a 18 horas por dia, passando aproximadamente 50% desse período no estágio REM. É um padrão polifásico, tá? O recém-nascido ele vai alternar ciclo de sono e vigília a cada 3 ou 4 horas, que vai ser intercalado entre dia e noite e intercalado entre as mamadas. Durante o primeiro mês de vida, né, o recém-nascido, ele começa a se adaptar com o ritmo circadiano mais adequado. E aí ele começa a reconhecer algumas atividades que ocorrem repetidamente, tendo um padrão de dia e noite. Então, até os 3 meses, esse sono REM, ele vai estar presente ao adormecer. Depois, o não REM é o primeiro a acontecer, tá? Então, após os 3 meses, que o não REM vem primeiro, que é aquele padrão normal que eu mostrei anteriormente para vocês. E aí, o período de vigília vai progressivamente consolidando, tornando mais longo e com seu predomínio durante o dia. Então, a vigília progressivamente consolida. O bebê dorme mais, portanto, à noite, tá? Até os 6 meses, as ondas de eletroencefalograma não são claramente identificadas, tá? Essa é uma fase que essa oscilação de REM, não REM, ela é difícil de fazer uma análise, né? E o estadiamento ele é feito mais de acordo com os manuais específicos e variação de laboratório de sono, que a gente considera outros aspectos além de só ser REM ou não REM, tá? Por causa de desenvolvimento neuropsicomotor. Conselhos que a gente sempre tem que fazer quando a gente fala de sono, não é só dormir, não é só REM ou não REM, é posição também. Então, o bebê tem que dormir sempre de barriga para cima. Por quê? Nem de barriga para cima é posição que protege, essa posição protetora, tá? A gente não pode cobrir nunca a barriga do bebê, evitar, inclusive, de cobrir o corpo. Caso não tenha jeito e a gente tiver que colocar cobertura, a gente tem que colocar o bebê encostado nos pés do berço, com pouca coberta, cobrindo somente as pernas. O ideal é não usar nada, tá? É berço limpo, sem travesseiro, sem brinquedos, sem objetos. O colchão tem que ser firme para o neném não afundar e caso ele vire, o rostinho não afundar também no colchão, tá? E a roupa tem que ser adequada à temperatura do ambiente. Lembrando que a gente não deixa a criança chorar para ela aprender a dormir também não. Isso gera apego inseguro. A gente ensina a criança o quê? Se ela chora, ela tem um pai e uma mãe que respondem. É dar peito, é dar carinho, é dar colo, fazer o que for necessário para essa criança, tá? O bebê aqui é muito pequenininho, em todas as idades a gente precisa de atender as demandas. Então, de 0 a 6 semanas, a própria conformação do tórax do recém-nascido, né? Ela tem muita complacência e esse formato circular, né, que ele é mais abauladinho, ele é facilmente deformável durante a contração do diafragma. Por isso, inclusive, que o neném tem uma respiração de padrão mais abdominal. Então, quando a estabilidade oferecida pelos músculos intercostais desaparece, que ocorre no sono REM, essa complacência muda. Então, o neném dormindo, bem jovem, ali, até 1 mês e meio, vai ter a respiração paradoxal. E essa respiração paradoxal que faz pausas, acontece inclusive no período de vigília, tá? E aí, existe um parâmetro que diz que a gente não poderia, dessa idade, dizer sono REM ou não REM. A gente usa, a grosso modo, porque existe correspondência. Mas Anders, End e Parmele falam que a gente deveria definir em acordado, sono quieto, sono ativo ou sono indeterminado transicional, tá? Que seria uma variação dos estados de consciência, né?
O sono quieto corresponderia ao não REM, o ativo ao REM. Só para vocês saberem que existe essa variante, tá? De 6 semanas até 1 ano, a gente está fazendo a transição neural, a criança começa a ter a quantidade de sono REM progressivamente menor, o que favorece uma dinâmica respiratória, né? E a respiração paradoxal torna-se menos intensa, restringindo o estágio REM. Restringindo-se ao estágio REM, perdão, né? Falei meio embolado. Então, isso proporciona o quê? Melhora da ventilação. O período de ventilação de 6 semanas a 1 ano, o bebê ventila melhor. Quando a gente acopla máquinas de suporte ventilatório, a gente consegue ver uma complacência ventilatória muito melhor nessa idade do que do recém-nascido, tá? E isso é fundamentalmente pelas modificações dessa complacência torácica. Então, a frequência respiratória progressivamente vai diminuindo, porque o padrão torna-se mais regular. Mas eu ainda tenho padrão paradoxal, tá? Então, aqui a gente pode ter outro estadiamento, que seria eu sempre erro para falar, Guilleminault e Souquet, tá? Que seria o acordado, o sono quieto 1 e 2, o quieto 3 e 4, aí já viria o REM e o movimento. O sono quieto de 1 a 4 seriam equivalentes ao não REM. O movimento e o acordado são superficializações, os períodos de vigília, tá? Então, como decorrência desse processo de maturação neurológica, a gente observa um declínio do número e na duração das apneias. As pausas respiratórias não ocorrem mais, né? Principalmente aqui diminui muito o risco de ter apneia central. Então, por que o meu bebê prematuro pode, às vezes, fazer apneia e precisar mais de suporte ventilatório? Por causa de complacência torácica. Por que isso diminui no bebê termo e quando ele vai para casa? Eu estou falando, inclusive, aqui de quê? Redução de morte súbita do lactente, né? Eu começo a ter essa ausência desse movimento ventilatório e alteração de fluxo aéreo, tá? Então, ao final do primeiro ano de vida, o bebê já vai dormir cerca de 14, 15 horas por dia só, em relação ao anterior, né? Que eram 18 horas até por dia. E eu vou ter 2 sonecas, mais ou menos, ao longo do dia, com um período maior de sono à noite. Isso numa média, claro. Atenção importante. Aos 6 meses, o sono quieto, que equivale ali ao não REM, que a gente falou, ele vai se subdividir em 4 estágios. Só para vocês entenderem o que é esse anterior que eu falei aqui, ó. Sono quieto 1, 2, 3 e 4. Então, estágio 1 é a transição entre o estágio acordado e os demais estágios. A presença do revirar os olhos ou movimentos oculares lentos é a característica. O 2 é o superficial. Então, vocês estão vendo que isso aqui bate direitinho com o não REM 1 e não REM 2, né? O estágio 2, então, é o predominante nos adultos, que é o que a gente fala de não REM 2. O sono profundo, que é o não REM 3, é um sono profundo ou sono delta. Aqui é o estágio considerado transicional e ele vem de curta duração, que ele já entra para o 4. Alguns autores juntam o 3 com o 4, que colocam que, como ambos são sono delta, eles seriam o mesmo estágio, que é o 3-4, tá? A partir, então, já dos 2 anos aos 6, o lactente já está dormindo em torno de 12 horas, e aqui o sono já se restringe a 2 momentos, um cochilo e um período longo à noite. Aqui desaparece o que a gente chama de sesta, que é aquele sono após o almoço, de 2 aos 5 anos, vai diminuindo isso progressivamente, tá? Ao final do 6º ano, a criança normalmente só vai ter o sono noturno. E em torno dessa idade, quando ele perde a sesta, quando ele perde o sono da tarde, a gente vê que tem alteração do sono delta, que são os estágios 3 e 4 não REM. E aqui a duração máxima do sono vai persistir até o final da primeira década de vida. Aqui eu ainda posso ter um pouco de respiração periódica ou paradoxal, mas é muito breve. Essa respiração, as pausas respiratórias, mesmo no período de vigília, quando elas ocorrem, elas vão até os 4 anos de idade, depois isso acaba, tá? E a respiração assume um ritmo regular. Por isso, inclusive, só fazendo um parêntese, que a gente conta sempre, obrigatoriamente, a frequência respiratória da criança em 60 segundos, até 4 anos. Após essa idade, a gente pode, não quer dizer que tenha, mas a gente pode contar um período de tempo, um intervalo de tempo menor, tá? Dos 6 aos 12 anos, eu observo que eu tenho uma redução do metabolismo durante o sono, tá? Tendo como decorrência a diminuição da produção de CO2 e do consumo de O2. Aqui, então, o meu jovem, o meu escolar, ele vai dormir
entre 8 e 10 horas, tá? Com isso, eu vou ter redução do sono delta, porque eu estou falando o quê? De redução da produção de CO2 e do consumo de O2. Eu começo a ter sensibilidade de quimiorreceptores reduzida durante o sono, como resposta reduzida a essa hipóxia e a hipercapnia, de maneira mais acentuada durante o sono REM. Então, começa a ter uma queda média de saturação de O2. Então, é normal que o escolar em diante, dormindo, o jovem lactente também, quando a gente dorme, a minha saturação de oxigênio cai. Só que aqui eu vou cair até 2,2%, ou no máximo a gente pode chegar até 4% de queda, tá? De PO2 durante o sono. Então, se eu falo de uma saturação normal acima de 94% em vigília, estou falando aqui de 90% dormindo. Então, a gente tem que ter essa consciência para a gente não achar que eu estou fazendo uma hipóxia grave. Não, é uma hipóxia fisiológica, tá? Então, o que a gente ainda não tem é qual estágio do sono vai me dar qual queda de saturação, tá? Isso a gente ainda não sabe nos estudos, mas o que a gente sabe é que essa redução desse metabolismo durante o sono vai ter essa grande importância do consumo e produção de O2 e CO2, tá? O sono, então, dos adolescentes. Aqui a gente já tem uma redução, vai aproximando do período de sono do adulto, que é entre 8 e 9 horas por dia, né? Um período de sono único também, o escolar já era, que continua, e aqui o cérebro ele passa por um processo de reorganização em torno dos 10 anos, que vai até os 20 anos, que é o período da puberdade. Por quê? É como se eu já tivesse uma deleção programada de algumas sinapses. O que é essa deleção? Eu tenho que apagar nesse período de sono o que é desnecessário, o que me sugere que essas características neurofisiológicas do cérebro do adolescente são fundamentais para o período de maturação cerebral, para que eu guarde daqui em diante só o que é importante. Então, se o meu adolescente, por exemplo, faz uma prova e só estuda de véspera, e a mesma coisa o meu adulto, o que vai acontecer? Ele vai guardar naquele período, ele vai fazer memória curta. Mas, na hora que ele estiver fazendo essas deleções programadas, ele vai entender que aquilo é sinapse desnecessária e ele apaga essa informação. A gente não consegue gravar, não vira memória, tá? Importante falar também que no adolescente a complacência torácica é muito baixa em relação às outras fases de vida da infância. E aqui eu não observo mais uma respiração paradoxal, tá? Em condição normal isso não pode existir, mesmo durante o sono REM. Por quê? Porque a minha parede torácica ela já está fixa. Então, se eu tiver pausas respiratórias ou apneias, aqui já seriam configuradas, inclusive apneia maior que 10 segundos, eu tenho que procurar ter algum problema respiratório, uma apneia obstrutiva do sono, alguma comorbidade, tá? O ritmo da respiração aqui, ele é dependente do estágio do sono. Então, ele pode ficar até irregular no sono REM, com uma queda de saturação de 1 a 1,4% durante o sono, tá? Ou até 2. Mas essa alteração não vai ser mais do padrão paradoxal, tá? Ela é irregular pelo tipo de sono, pelos mesmos fatores que a gente já descreveu também anteriormente, tá? Então, para a gente fechar aqui, basicamente, o que é a importância do sono? De tudo que a gente falou. Memória, comportamento, aprendizagem, concentração, saúde física, saúde mental, humor e atenção. Reparem que saúde física e mental eu deixei bem grifado, porque eu estou falando de saúde. Isso aqui vai me gerar muito comprometimento. Se eu tenho uma privação de sono, eu vou ter impacto em todas essas áreas, que vamos continuar na próxima parte da aula.